O caminho difícil nunca foi feito para todos. E isso não é injustiça, é seleção. A maioria das pessoas diz querer uma vida diferente, mais forte, mais livre, mais próspera. Mas quando percebe o preço real desse caminho, recua, porque o caminho difícil exige algo que poucos estão dispostos a entregar: conforto, aprovação e desculpas. Existe um momento na vida em que você entende que existem dois caminhos muito claros diante de você. Um é confortável, previsível, socialmente aceito. O outro é silencioso, solitário e exige coragem diária. A maioria escolhe o primeiro não porque é melhor, mas porque é mais fácil. O segundo é escolhido por poucos, e não porque eles são especiais, mas porque decidiram aguentar o que outros evitam. O caminho difícil começa quando você para de culpar o mundo. Quando percebe que reclamar não muda nada, que justificar falhas não constrói nada e que esperar reconhecimento não acelera nada. Ele começa no instante em que você assume responsabilidade total pela própria vida. E esse momento assusta, porque agora não há mais para quem apontar o dedo. Poucos têm coragem de seguir esse caminho porque ele não oferece garantias imediatas. Não há aplauso no começo. Não há validação constante. Não há plateia. Muitas vezes, não há nem companhia. Você caminha enquanto outros descansam. Você trabalha enquanto outros se distraem. Você resiste enquanto outros desistem. E ninguém vê. É aí que muitos param. O caminho difícil testa sua mente antes de testar sua força. Ele coloca você diante do silêncio, da dúvida e do cansaço. Vai haver dias em que você vai se perguntar se está fazendo a coisa certa, se vale a pena continuar, se não seria mais fácil voltar atrás. E a verdade é que seria mais fácil, mas não seria você. Quem segue o caminho difícil aprende cedo que motivação é instável. Há dias em que você acorda sem vontade nenhuma, sem energia, sem entusiasmo, e mesmo assim, continua. Porque entende que disciplina vale mais do que motivação, e consistência constrói o que empolgação nunca sustentou. Enquanto muitos buscam atalhos, o caminho difícil ensina paciência. Ensina que resultados reais levam tempo, que maturidade não nasce da noite para o dia, que caráter se forma na repetição silenciosa de escolhas certas, mesmo quando ninguém está olhando. Esse caminho não acelera para agradar sua ansiedade. Ele avança no ritmo da verdade. Que reconheça falhas, que confronte medos, que abandone hábitos que sabotam seu futuro. Não dá para fingir força nesse caminho. Ou você se transforma, ou fica para trás. Enquanto muitos falam sobre sucesso, o caminho difícil fala sobre processo. Sobre acordar cedo quando ninguém está exigindo. Sobre dizer não quando o mundo oferece distração. Sobre escolher o longo prazo quando o curto prazo parece tentador. É uma sequência de escolhas invisíveis que ninguém aplaude, mas que definem tudo. Existe um preço emocional alto em seguir esse caminho. Você vai perder pessoas, não porque elas são ruins, mas porque não caminham na mesma direção. Algumas vão se afastar porque não entendem. Outras porque se sentem desconfortáveis perto da sua disciplina. E algumas porque o seu crescimento confronta a estagnação delas. Isso dói, mas faz parte. Poucos têm coragem de seguir porque o caminho difícil não permite mentiras internas. Ele exige que você olhe para si mesmo sem filtros. A solidão é uma companheira constante nesse caminho, não porque você queira estar sozinho, mas porque poucos entendem o nível de comprometimento que ele exige. Você aprende a caminhar sem depender de incentivo externo. Aprende a confiar mais na própria palavra do que na opinião alheia. Aprende a seguir mesmo quando ninguém acredita. O caminho difícil também ensina algo valioso: autocontrole. Você aprende a dominar impulsos, emoções e reações. Aprende que explodir não resolve, reclamar não ajuda e se comparar só enfraquece. Você começa a agir com calma, firmeza e intenção. E isso muda completamente a forma como você se move no mundo. Muitos desistem quando percebem que o caminho difícil não muda apenas resultados. Ele muda quem você é. Ele exige uma nova identidade.
Exige abandonar versões antigas de si mesmo. Exige deixar para trás comportamentos que antes pareciam normais. E isso assusta, porque crescer dói. Existe um momento silencioso em que você percebe que já não pensa como antes, que certas coisas perderam o brilho, que distrações já não seduzem tanto, que conversas rasas cansam, que você começa a valorizar mais o foco do que o barulho. Esse é um sinal claro de que o caminho difícil está fazendo efeito. Poucos têm coragem de seguir, porque esse caminho não aceita vitimismo. Ele não se importa com sua história triste, com suas desculpas ou com suas justificativas. Ele apenas pergunta todos os dias: você vai continuar ou vai parar? E essa pergunta não tem resposta verbal. Ela é respondida com ação. Enquanto muitos buscam conforto, quem segue o caminho difícil aprende a conviver com o desconforto. Aprende que crescer é desconfortável, evoluir é desconfortável, mudar é desconfortável, mas estagnar é muito pior. E essa consciência muda tudo. O caminho difícil não é rápido, não é fácil e não é glamouroso, mas ele é honesto. Ele entrega exatamente o que promete: força, clareza, autonomia e respeito próprio. Quem chega ao final desse caminho não se torna arrogante, se torna sólido, e solidez não precisa de validação. Talvez hoje você esteja cansado, talvez esteja se sentindo deslocado, incompreendido, até sozinho. Talvez esteja questionando se vale a pena continuar insistindo quando tantos parecem avançar com menos esforço. Mas lembre-se, o esforço que você faz agora é o preço da liberdade que poucos terão depois. O caminho fácil oferece prazer imediato e arrependimento futuro. O caminho difícil oferece desconforto agora e orgulho depois. E quem entende isso para de negociar com a própria consciência, para de adiar decisões importantes, para de viver no modo automático. Poucos têm coragem de seguir porque o caminho difícil não permite mediocridade confortável. Ele exige excelência silenciosa. Exige que você seja melhor do que ontem, mesmo que ninguém perceba. Exige que você honre a própria palavra. E isso cria uma força interna que não depende de circunstâncias externas. Em algum ponto você vai olhar para trás e perceber que já não é a mesma pessoa, que aquilo que antes te abalava hoje mal te afeta, que aquilo que antes te parava hoje te fortalece, que o que antes parecia impossível hoje é rotina. E isso não acontece por sorte. Acontece porque você ficou quando outros foram embora. O caminho difícil seleciona. Ele filtra. Ele separa quem fala de quem faz, quem sonha de quem constrói, quem desiste de quem permanece. E não há vergonha nenhuma em escolher o caminho fácil, mas também não há recompensa extraordinária nele. Se você escolheu o caminho difícil, aceite o preço. Aceite o silêncio. Aceite a solidão temporária. Aceite o cansaço, porque tudo isso é sinal de que você está indo para um lugar que poucos alcançarão. E quando chegar, não será barulho que vai anunciar. Serão os resultados. Agora me diga, você sente que está nesse caminho? Comente aqui embaixo. Eu escolhi o caminho difícil. Deixe seu like se isso falou com você e se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mente. Porque o caminho não é fácil, mas é o único que vale a pena.